A luta participou como esporte de demonstração nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e foi reconhecida como esporte oficial nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Aqui, o primeiro campeonato brasileiro de taekwondo foi em 1973, na cidade de São Paulo. De lá para cá, muita coisa mudou. Olá, eu sou Silvia Garcia e o SP Esporte de hoje é sobre taekwondo, o esporte dos pés e das mãos. E para conversar com a gente, convidamos o mestre Carlos Negrão, o árbitro e também mestre Sérgio Gil e o atleta Alberto Marques. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao SP Esporte. E como eu falei, hoje é o esporte dos pés e das mãos, é isso mesmo, Negrão? É, o taekwondo... Essa é a tradução? É, sim. É a luta dos pés e das mãos, né? A ideia nessa palavra é que o taekwondo ele utiliza o corpo todo. Ele se caracteriza, muitas lutas, muitas artes marciais utilizam essencialmente os braços para golpear e para se defender. E o taekwondo utiliza muito as pernas também. Bastante então, chute, se utiliza as lutas, colocar esse nome, a luta dos pés e das mãos. Pés e das mãos, né? Mas antes de eu começar a falar sobre o esporte em si, que tem bastante assunto aqui, tem campeonato, tem Olimpíada, tem os atletas, tem as regras, enfim. Vamos apresentar cada um por vez direitinho, né? Você, mestre Carlos Negrão e também técnico. Técnico. Conta aí um pouquinho da sua história. Quem é você, rapaz? Bom, eu comecei a treinar taekwondo na década de 70, quando ainda era uma arte marcial. Quando a gente começou, não tinha esse caráter esportivo e competitivo. Tinha acabado de chegar aqui no Brasil, né? Isso mesmo. E na década de 90, depois de ser atleta e competir, eu acabei realmente me destacando como técnico. Fiquei conhecido como técnico. Fui o primeiro técnico brasileiro aí numa Olimpíada em 2000. Uau, já estreando então, taekwondo estreando nas Isso. Olimpíadas, que foi em 2000, você foi para Seul então? Fui para Seul. Sensacional. Fiquei na seleção brasileira e como técnico da equipe olímpica até Pequim em 2008. E de lá para cá, continuei treinando atletas, mas fiz outros trabalhos, escrevi livros. Ampliou os horizontes. Fiz seminários pelo Brasil todo. Voltei a trabalhar com crianças, que é uma coisa que eu gosto muito, a iniciação é muito importante. Desculpa a pergunta, mas quantos anos você está? Eu estou com 54 anos. É, porque se você iniciou nos anos 70, já são aí, quantos anos de carreira? 40 quase? Eu evito até ficar fazendo a conta, mas eu comecei em 76, então... Eu tenho um pouquinho aí, já tem quase 40, viu? Daqui 2 aninhos, quando forem as Olimpíadas... Anos, isso, nas Olimpíadas eu vou estar fazendo 40 anos de prática do taekwondo. Mestre e técnico, muito diferente uma coisa da outra? Bastante diferente, porque o taekwondo ele não é só um esporte, né? Ele é uma atividade física que tem essa preocupação de ajudar na formação da pessoa, do indivíduo, no controle emocional, na melhora da autoestima, na melhora do autocontrole. Então é uma coisa muito mais ampla. Como mestre, você tem que ter um conhecimento da iniciação, de como ensinar, de como falar, de como auxiliar, além da parte técnica, também no comportamento, né? A gente preza muito no taekwondo o respeito ao outro. No início da aula você tem que cumprimentar o professor, cumprimentar os seus coleguinhas. Se vai lutar, tem que cumprimentar o adversário. Como é que é o cumprimento mesmo? Assim mesmo, né? Você tem que as abaixar mãos laterais. 45 graus. Assim. Abaixa. É o quê? É demonstração também de respeito? De respeito. Nas culturas orientais, de uma maneira geral, assim, na verdade, né? Você se cumprimenta o outro reclinando a cabeça. Em geral, a pessoa menos graduada ou mais nova. Na cultura oriental, a pessoa com mais idade, isso é bacana, né? É mestre, né? E toda pessoa mais velha, ela tem que ser mais respeitada. Em geral, é sempre o mais novo. É certíssimo, né? É certíssimo. Né? Aqui as pessoas mais velhas são esquecidas. Por exemplo, se um mestre, um professor universitário reencontra o professor primário dele, ele é que vai se curvar primeiro. Então, assim, o taekwondo, aliás, é um esporte que vem da onde? Da Coreia. Coreano. Da Coreia do Sul. Coreano, Isso. Da Coreia do Sul. Isso. Mas é um esporte milenar, né? Ele não é recente, assim. É um esporte de quantos anos atrás aí? Na verdade, assim, as bases do taekwondo... Porque em outro esporte. São nas artes coreanas que existiam há milhares de anos. Provavelmente de guerreiros, né? É uma história bem bonita. Na década de 50, acabou a guerra civil dentro da Coreia e o país estava destruído. Então o presidente, na época, ele chamou os principais mestres daquelas artes, falou, olha, eu queria que vocês criassem uma arte marcial que, além de preparar os nossos soldados para lutar,
desse um ânimo, melhorasse a autoestima deles, porque o exército nosso está muito... E eles bolaram essa arte marcial com esse mundo de valores, de juramento. Tem um juramento que você faz no começo da aula, todos os praticantes fazem até hoje, criança. E eles viram que o resultado foi muito legal. Como que é esse juramento? Só fazendo aí um parênteses. Eu prometo respeitar meu professor, respeitar meus instrutores, meus superiores, nunca fazer mau uso do taekwondo, construir um mundo mais pacífico. Isso foi tão legal que eles colocaram o taekwondo nas escolas primárias de toda a Coreia do Sul. Depois na escola secundária e virou uma matéria curricular. Olha isso. Algumas pessoas, historiadores, acham que o taekwondo foi uma das principais ferramentas que ajudou a Coreia a sair, porque nos anos 50 era terra arrasada, o país estava destruído, não tinha comida, e para ser uma das principais economias e ter um dos melhores sistemas de ensino do mundo, segundo eles o melhor. Mas está entre os melhores, com certeza. Se não é o melhor, está entre os melhores. Bom, do outro lado aqui, eu tenho um mestre também. Sim. Só que árbitro. Exato. Conta a tua história. Bom, sou praticante faz mais ou menos uns 20 anos também. Mas você é novo. Sou um pouco. Comecei pequeno, comecei criança. Sempre gostei de... Quantos anos você está agora? Eu tenho 29. 29, novo? Isso, comecei pequeno. Sempre gostei da parte de competição. Acho que toda criança gosta, né? Se desencanta com alguma coisa, né? E virei faixa preta, continuei nas partes das competições, virei professor, sempre gostei muito de trabalhar com isso, né? Tanto que eu tenho uma academia hoje, vivo apenas disso, só do taekwondo, apesar de ter outras formações até acadêmicas. E sempre achei muito interessante a parte de regras, eu sempre fui muito sucinto nisso. E encantei no ano de 2000, há 14 anos atrás, acabei fazendo um curso de arbitragem e gostei, e desde então permaneço nessa área, né, que é a arbitragem, gosto muito. E permaneço, arbitro vários campeonatos estaduais, particulares, níveis nacionais, e gosto muito disso. E tá, porque gosto você muito vive disso, tá aí nisso até hoje. Sim, é a minha vida. O local que você faz, o seu trabalho é São Paulo, ou você viaja Brasil, viaja para fora do país? Como é que é isso? Então, eu ministro vários cursos de arbitragem, mas aqui no estado de São Paulo, que é onde eu sou mais conhecido. Mas já fiz alguns cursos também em outros estados. Ainda não tive a oportunidade de fazer curso ou ministrar curso em outros países. Quero fazer isso esse ano ainda, no finalzinho, se der, tem algumas propostas. E aí, você vai estar na Olimpíada ou não? Então, tem um nível de dificuldade para você chegar nisso, né? Tem as faixas, né? Daqui a pouco eu falo das faixas aí, sim. das cores, se é a mesma coisa do judô, enfim. Tem algumas categorias de arbitragem que você está conseguindo, está chegando nesse nível aí, não só de graduação, de tempo de prática, nível de arbitragem. É o meu sonho, eu acho que eu tô bem novo para isso, talvez até um pouco, tá começando, né? Isso, e pretendo chegar lá, mas me considero que conheço bastante dessa modalidade, dessa prática, né, de regras. Olha lá, tem bastante árbitro brasileiro? Trabalhando aí nas competições internacionais? Não, é mesmo? Nos últimos... Olha lá, Sérgio. Nos últimos 3 anos, cresceu o número por conta dos Jogos Olímpicos e aqui no Brasil... Sim. A Federação Mundial está de uma maneira incentivando, mas o Brasil não tem um histórico de muitos árbitros. Acho que agora é uma chance boa para pessoas como o Sérgio que querem crescer nessa parte do taekwondo, nessa especialidade de árbitro. Nós estamos passando um período muito bom, estão tendo cursos e você pode fazer para se tornar um árbitro internacional. Tá inflando, né? Tá ótimo. E você, Alberto, você é o único atleta vestido aqui, a caráter mesmo, aqui no programa, né? Primeiro, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa e me conta um pouco essa tua história, essa trajetória dentro do taekwondo. Agradeço pelo convite, né? Iniciei na década de 90, né? Uma primeira professora foi mulher, né? É mesmo? Foi mulher, mestra? Na verdade era professora, instrutora. Professora, tá. Instrutora, né? E como ela era bonita, né? atraía muito homens, né? Praticar taekwondo, né? Quando eu iniciei, ela era uma pessoa simpática, então isso cativava as criançadas, até os homens treinar, até as mulheres também, né? Com homem e mulher também atraía bastante. E assim, eu gostei pela arte marcial, né? Como é bastante chute. Foi atraído pela beleza e foi seduzido pela técnica e pela... Foi tudo, né? Por tudo. E eu gostei, né? Pela arte marcial. Então você já está há quantos anos? Década de 90? Tô com uns 24, 20 e tantos anos aí já também. Como atleta. E o que precisa? Porque vocês dois são mestres aqui, já está 20 e tantos anos aí como atleta ainda. Isso. O que precisa para virar mestre? É chegar na última faixa? Pela experiência, né? Pelo tempo de prática que você tem no taekwondo. Então, assim, não adianta você
Tem a faixa preta. Faixa preta, eu não sabia aplicar as técnicas, né? E não tem um... Tem que saber ensinar, tem que saber passar as técnicas para o semestre, Eu acho também que tem assim, por exemplo, enquanto obviamente você está competindo, que é o caso do Alberto ainda, embora ele já seja professor também há muitos anos, você acaba ficando com aquela principal função e aquele rótulo, né, atleta, e é onde você se dedica mais. Quando você encerra a tua carreira de atleta, você normalmente vai ser professor e árbitro, ou professor e mestre, ou professor se especializar, técnico. Ou técnico, né? O Alberto, por exemplo, ele pode optar por vários caminhos, inclusive ser técnico, já que ele tem uma longa experiência. Você ainda luta? Não, eu não luto. Eu tô com 54 anos, eu parei de lutar por volta dos 28, 29. É mesmo? Mas eu ainda chuto. Não, porque, então, falando que ele ainda chuta, tem um livro aqui que ele presenteou a gente aqui, a galera do SP Sport, Carlos Negrão, Taekwondo Fundamental. Fundamental, ó. Isso daqui é o livro dele e que na capa está ele com um belo de um chute aqui, de um golpe. Que golpe que é esse, Negrão? É um titiagui com salto. Titiagui é um chute giratório para trás. Você pula do chão e gira. Aqui você não estava com 28 anos? Não, esse daí foi do ano retrasado. Foi então você ainda faz isso? Faço. O que muda, a técnica a gente não perde. O que muda é que como você para de treinar, você perde um pouco do fôlego, você não consegue dar mais 50, 60 chutes como o Alberto daria. Ou com a mesma força, ou com a mesma, enfim. Você não perde a força, você perde o fôlego, basicamente. Desculpa, eu vou mostrar algumas fotos aqui que tem chega a umas doer. bem legais. Chega a doer até, deixa eu ver. Olha Aí isso. é o mestre Belmiro Jordani também, que foi um grande atleta, é técnico hoje da Marinha. Olha, técnico da Marinha. Ele. Isso daqui é algo de... chega a doer em mim. Só de olhar essa foto chega a doer. O que ele está fazendo aqui? Um golpe, um chute para cima. É um chute para cima, mas como o Taekwondo desenvolve muita flexibilidade, sim, no Taekwondo tem 3 qualidades importantíssimas físicas. Uma é potência, você tem muita velocidade, muita explosão. A segunda é agilidade, você conseguir se mover muito rapidamente, e flexibilidade. Tem que ser tudo ao mesmo tempo agora, né? Potente, flexível e ágil. Então, vamos começar a falar aqui do Taekwondo. Ainda tem tempo para falar nesse bloco, diretor, ou não? Tem tempo, né? Vamos começar a falar, então, sobre o esporte mesmo em si. O que o Taekwondo, para quem... Imagina quem nunca soube o que era Taekwondo na vida, vai ver o Taekwondo e fala, isso daí é karatê. Isso daí é jiu-jitsu, isso daí é, sei lá, enfim. O que o Taekwondo tem que os outros esportes, as lutas marciais, não têm? Qual é a principal diferença? Bom, eu acho que a principal diferença são os chutes. O Taekwondo, de todas as artes marciais, na minha opinião, ele é o que tem mais elaborado os chutes, a técnica mais apurada. Os mestres que criaram o Taekwondo, e nós preservamos, a gente estuda qual é o melhor jeito, o ângulo tal, o levantamento de joelho, posicionamento do quadril, do pé de apoio. Então os chutes do Taekwondo, e aí nesse livro tem vários, são realmente fantásticos e acho que é o grande diferencial, porque a parte de mão é muito parecida com o karatê. Tem uma parte do Taekwondo que a gente ensina a defesa pessoal, que aliás, é muito era parecido. até isso que eu ia perguntar, se é mais para defesa ou se é mais para uma luta mesmo, o Taekwondo, porque geralmente as lutas marciais pregam bastante que é defesa, né? É para se defender e não para atacar, não para matar, não para... Mas um chutezinho de Taekwondo causa um estrago, né? Então é defesa. Não, ele foi criado para ser um método de defesa pessoal, né? Mas acontece que essa parte dos chutes encantou tanto que virou um esporte. E todo mundo, obviamente, quando vai ver uma competição, quer ver aqueles chutes, né? E essa parte de defesa pessoal teve menos apelo, foi ficando, com o passar dos anos, foi ficando no segundo plano. E o Taekwondo é uma luta em pé, né? Sim. Não é uma luta que vai para o chão, ou vai para o chão também, o Taekwondo? Não, em pé, na verdade. É uma luta em pé, de pés e mãos, mas em pé. 80% das pernas e 20% dos braços também, 80% das pernas e 20% dos braços. Porque judô é uma luta de engalfinhar também, né? Projeção. O judô... Projeção. Projeção. Exato. Eu falo engalfinhar, ele fala projeção. Olha que beleza. Então, é uma luta que passa a perna, a mão, pega no kimono para tentar ali aplicar Cada arte marcial tem a sua particularidade, tem a sua filosofia. Não é tudo igual como a gente acha. Não, tem as suas regras, né? E como o mestre Negrão muito bem disse, o Taekwondo ele é muito bem visto pela qualidade dos chutes, a elaboração, não é?
Tanto que somos chamados de Taekwondo arte dos homens voadores. Existem muitas demonstrações diferentes, com vários 5, 6 chutes no ar ao mesmo tempo, sem cair no chão. Tem coisas aí, né? Sim, muita coisa. O mestre pegou o livro para mostrar alguma coisa aqui, mas eu vou pedir para ele segurar rapidinho, que a gente já vai para o nosso intervalo. E no segundo bloco eu volto com mais informações e uma matéria sensacional do nosso repórter Jeremias Gomes. Até já, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o SP Esporte e o papo aqui é luta com os pés e com as mãos. É do Taekwondo que a gente está falando hoje. Um esporte com 500 mil praticantes no Brasil. O Taekwondo é arte de guerra, combate e defesa, pessoal. Queima até 700 calorias em 1 hora e traz benefícios físicos e mentais. Arte de guerra, de combate, de defesa pessoal. E que de quebra pode fazer as pessoas perderem até 700 calorias em 1 hora. Mas esse é apenas um entre os muitos benefícios do Taekwondo, esporte com 500 mil praticantes no Brasil. O Taekwondo é um esporte que usa técnicas de defesa e ataque poderosos. A maioria dos golpes é feita com os pés. Um chute desses pode ultrapassar 200 km por hora, com o peso de cerca de 1 tonelada. Mas se alguém pensa que eles são agressivos, se engana. A energia é gasta no tatame. O Taekwondo, ele não tem que ficar agarrando, né? Então você tem uma certa distância da pessoa. Para mulheres é muito bom, deixa o corpo mais esguio, bonito, treina bastante flexibilidade. A gente usa muitas proteções, então não machuca, é tudo gradativo, ganha muita capacidade cardiorrespiratória para ter... aguentar mais as coisas do dia a dia, flexibilidade, para amarrar um cardápio, as coisas mais simples da vida. Você faz 2 vezes, 1 vez ou 2 vezes por semana, consegue desenvolver diversas capacidades físicas e ainda faz amigos, socializa. É muito bom, vale a pena para qualquer pessoa fazer. Tem famílias que treinam com o netinho, a avó, o pai, a mãe, todo mundo consegue fazer. Claro que o sorriso da Diana ajuda, mas uma coisa é certa, Taekwondo aumenta a autoestima. Quer coisa melhor para fazer amigos? No país de origem, a Coreia, o esporte é tão importante que faz parte do currículo da escola. É o que explica o mestre dessa turma, Carlos Negrão. O Taekwondo ele surgiu na Coreia nos anos 50, num momento que o país estava devastado, e foi uma ferramenta para erguer a autoestima do exército e para prepará-los para enfrentar um outro exército mais bem armado. Como o sucesso foi imenso desse ensino, o Taekwondo foi levado para as escolas, primeiro de 1º grau, 2º grau, e acabou sendo uma ferramenta importantíssima para a educação e hoje é uma matéria curricular em todos os níveis de ensino da Coreia. Aqui os atletas são de alto desempenho, lutam pelo menos 4 horas por dia, 6 vezes por semana. Mas qualquer pessoa, a partir dos 5 anos de idade, pode praticar o esporte. E salvo em competições, não precisa nem de kimono ou material de segurança. O Taekwondo, quando você começa a praticá-lo, você nunca vai imediatamente lutar. Você sempre vai treinar os movimentos, tem várias séries de movimentos de chute, de defesa, de ataque, que vão te desenvolver a agilidade, o autocontrole, a flexibilidade, a potência. E não tem necessidade de material de proteção para esse tipo de treinamento. Os benefícios do Taekwondo para o corpo são muitos. Amplia a potência, a coordenação motora, a flexibilidade e a agilidade. E o mestre garante que a sua cabeça também vai mudar. Eu acho que o grande benefício é realmente emocional e mental. A pessoa que pratica o Taekwondo, em primeiro lugar, ela desenvolve a autoestima, porque ela consegue executar movimentos e fazer movimentos que dificilmente ela acreditaria que seria capaz. Segundo, ela desenvolve o autocontrole, porque você começa a compreender quais são as suas possibilidades e quais são os seus limites. E começa também a entender que outra pessoa que está na sua frente tem possibilidades e limites. Você desenvolve uma noção de respeito
a essas fraquezas e à força dos outros. Para conquistar esta faixa preta, o atleta tem que investir cerca de 4 anos de treinamento, passando basicamente pelas faixas de cores branca, amarela, verde, azul e vermelha. Nos campeonatos, os atletas se enfrentam em 8 categorias de pesos, nas modalidades feminina e masculina. Nos Jogos Olímpicos, são apenas 4. 500 mil de brasileiros praticam o taekwondo. Para Rafael, representou uma mudança na vida profissional e familiar. O Exército, ele contratou, ele abriu em procura de atletas mesmo de alto rendimento. Eu fui, fiz o meu curso, passei, e a nossa luta hoje assim no Exército, a nossa missão é o esporte. E através do Exército a gente consegue fazendo missões como o taekwondo, tem gente que é da natação e eu sou do meu esporte que é o taekwondo, sou atleta do Exército. Para competir mesmo pelo Exército, assim como competições civil, tem também Mundial Militar, Jogos Mundiais, igual aconteceu no Rio de Janeiro, que eu disputei. Você gosta tanto que já influenciou seus filhos? Sim, o mais velho ele já treina na escolinha, ele faz 1, 2 vezes por semana. Eu não estou influenciando muito, que eu quero deixar eles escolherem para ver, mas pelo que eu estou vendo, eles já escolheram. Até hoje eu falo para minha esposa, não quero influenciar eles, eu quero ver se eles vão escolher igual eu escolhi. Eu não quero ser aquele pai que fala, não, você vai ser obrigado a treinar. Mas sem influenciar eles já começaram a treinar. Devagarzinho eles vão comigo na academia. Já teve mudança no comportamento? Teve bastante mudanças. Por exemplo, agitados sempre são crianças? Eles são muito agitados, mas quando ele me vê assim no tatame, ele já tem um outro tipo de respeito igual em casa. O mais velho, quando ele chega no tatame, ele já me respeita muito mais do que em casa, porque em casa ele tem o pai e na academia ele tem o professor. Muda a vida de qualquer um, então, esse esporte? Muda, qualquer um. Eu também faço trabalho em Santo André com umas crianças, né, que é o CESA. E os pais assim vivem elogiando, falando mudanças do comportamento deles em casa, na escola, que às vezes exige também as notas deles boas na escola. É uma mudança radical mesmo, a criança tem que ser boa em tudo que faz. Excelente matéria, parabéns aí para o nosso repórter Jeremias Gomes, com as imagens do Rodrigo Calixto. No início dessa matéria, a gente vê uma sequência de chutes indo em direção à câmera, né, bem perto da lente. Vou contar que uns 2 chutes ali pegaram a nossa lente, viu? Porque eu olhei a imagem impressionante, falei, meu Deus, vai pegar o câmera. Pegou uns 2 ali, passaram, não passaram tão perto, passaram mesmo na lente ali da câmera. Não contei pra ninguém, hein? O chute do taekwondo pode chegar a 214 km por hora e pode ter até 1.043 quilos de impacto. Eu tô vendo chutes ali, que menina dando, crianças dando, tem que ter muita proteção. Tem que ter. Tem até uma imagem aqui, assim, do teu livro. Estou roubando aqui as fotos do teu livro, tá, mestre? Eles estão todos paramentados aqui, né? Com, enfim, com colete. Isso daí é uma competição internacional, onde esse atleta está dando um giro, um chute vermelho, no rosto do outro, de vermelho. E como mostra aqui na foto, eles usam uma proteção no pé. Além da proteção, também aqui no caso tem uma luva, que é um sensor, que quando pega no colete aparece o ponto no placar. Ah, é isso que eu ia falar também. Como eles usam por baixo da calça um protetor de canela e um protetor genital. Ok, né? Os homens. Isso. As meninas usam alguma coisa no seio? Usam também. No seio, feminino. Um protetor de tronco, protetor de antebraço, um protetor de cabeça, um protetor bucal para proteção dos dentes e uma luva na mão. Porque 1.043 quilos a 200 e tantos por hora não deve ser bom para ninguém, não é mesmo? Não deve ser bom para ninguém. Bom, a gente deu uma resumida ali naquela matéria, né, sobre quem pode praticar, quem não pode. Qualquer pessoa pode praticar esse esporte? Qualquer pessoa pode praticar. Assim, em geral. A partir de que idade, criança? Olha, o aconselhável, embora haja exceções, é a partir dos 5 anos. E para cima não tem um limite, né? Tem pessoas de 70 anos, de 80 anos. Que tá aí na lida. O mais importante, eu acho que é você ter um bom professor que tenha bom senso para ver o que é que você precisa, qual é a necessidade da criança e qual é a necessidade do praticante em geral. Em geral. O que mudou na tua vida, Alberto, depois que você começou assim? O que mudou de pensamento? Que você é mais concentrado? Você é mais focado no que você quer? Você é menos agressivo? Eu sou mais calmo. Você é bastante calmo, dá pra ver? Eu sou calmo e tímido, né? Na verdade, o taekwondo me ajudou nessa parte, né? É mesmo? Me soltar, né? Eu sou professor também de taekwondo. Quando eu iniciei a aula de taekwondo,
E eu falava baixo, né? Ainda falo baixo. Você fala bastante, olha, eu tô gritando aqui, ele super baixinho. E assim, o que eu aprendi com o Taekwondo é a disciplina, né? Com a forma que você quer se apresentar para as pessoas também, né? E eu nunca fui agressivo. E assim, o que o Taekwondo me passou, na verdade, é essa parte de respeitar as pessoas, né? E nunca lhe dar o que você aprende a ficar fora também, né? Isso tem vezes que eu sei que eu tenho pessoa na família que fez isso e realmente muda a cabeça. É que meus pais, na verdade, assim, meu pai sempre me incentivou. Minha mãe é mais... Sua mãe é mais mãe como eu, a gente tem medo. Ela não gosta, né? Claro, ver o filho lá tomando chute. Ela não gosta, tinha até medo. Tinha competições que ela nem ia assistir, né? Por causa de tomar um chute, ela ficava já nervosa. Eu já fiz bastante isso. E, assim, o Taekwondo passou até hoje foi, assim, é minha vida, na verdade. Então, eu aprendi muito que o Taekwondo foi uma filosofia de vida, né? Divisor de águas da sua vida, né? E, Sérgio, você falou, quem falou foi o Negrão, né? De sensor que tem ali na parte dos pés, na perna, enfim. Como árbitro, como é que você vê a pontuação ou a falta? Como é que é esse olhar teu ali na hora da competição? Então, hoje o Taekwondo, ele é muito profissional. Está ficando muito melhor, né, na verdade. Anteriormente não aplicava-se em campeonatos oficiais mundiais isso de proteções eletrônicas. Agora existem sensores nos coletes, tem até um processo... Isso, tem até um processo agora, né, uma situação para ter até no capacete, né. No capacete não tem ainda. Já existe, já está sendo testado, mas não tem nada oficial ainda para isso. Então tem no peito. Isso. E o sensor na meia também, né, na proteção do pé. Que é onde vai o chute, Exato, né? Que é onde tem toda uma amperagem, né, uma contagem de quilos. Por exemplo, cada categoria tem um X de peso, de pressão que tem que ser acertado no colete para pontuar. As mais leves, um pouco menos de força e assim por diante. Mas aí para que juiz, então? Então, o juiz, na verdade, o árbitro, né, o central, que é a função que eu desempenho, também que desempenho as outras, ele é o mediador das regras, porque existem muitas regras. É mesmo? Isso. Por exemplo... ele separa o combate quando os atletas estão clinchados, porque pode acontecer uma situação de golpe. Ele abre a contagem quando existe uma situação de knockdown, um chute ilegal ou legal que causou um dano no atleta. Knockdown, quer dizer, um soco e para baixo. Knockdown é como nocaute, não? É uma situação, o knockdown é uma situação que o atleta pode estar bambeando, né? Entendi. Dependendo do golpe que ele levou. Isso. E abre-se a contagem. Exatamente. Falando nisso, então, eu vou para outra pergunta que é pertinente a isso que você está falando. Como que é uma competição de Taekwondo? São quantos tempos? São rounds de 5 minutos? Enfim, ganha quem faz o quê? Tá certo. Quem nocauteia? Não, inicialmente é assim, são 3 rounds de 2 minutos, tá? Ocorrendo empate e a luta é feita por pontuação. Ok. Entendeu? São pontuações. Não é nocaute, não é matar o atleta. Existe a situação de nocaute. Se o nocaute acontecer, quem nocauteou se foi dentro da regra, isso, ele é o vencedor legal. Vencedor legal. Isso. A luta é feita pela pontuação. Okay. Se no final do combate, quem tiver mais pontos, vence, no final do último round. Se empatar, tem a situação do Golden Point, que é o ponto de ouro que a gente chama. Quem fizer o primeiro ponto é dito como vencedor. E também tem a situação de 12 pontos. O atleta que tiver do final do último round... do penúltimo round para o último, 12 pontos de diferença do outro, ele também é tido como vencedor. Sim, isso é para beneficiar, né? Porque acho que a gente tem que 12 pontos é uma diferença bem grande isso para evitar que o outro atleta se machuque. Também tem todos pode ter um ferimento, sim. Tem todos esses cuidados. Eu vejo, fora as proteções que não são muito comuns assim da gente ver nas outras lutas, porque hoje em dia está na moda é o UFC, né? O MMA, então os moços usam sunga, nem tem proteção quase, só acho que na boca talvez. O uniforme é diferente do que a gente vê do jiu-jitsu, do judô, do karatê, né? Na verdade, o kimono desses outros esportes, eles são traspassados. Esse nem é, né? O Taekwondo é mais fechado, né? Então mais... Totalmente fechado, isso? Fechado, né? O tecido é mais... Hoje o tecido para extremamente competições hoje é mais leve, né? Comparado antigamente, né? E tudo isso tem a ver por causa desse esporte? Exatamente. Esse esporte eu não posso pegar, né? No kimono dele, como no judô? Não. Na verdade, as regras do Taekwondo são simples. São socos e chutes nas áreas que são válidas. Chutes são do colete da linha da cintura para cima e soco somente na linha do tronco, onde tem protetor de tórax. Okay, não pode ser soco no rosto. Não. E também tem que ser soco só com essa parte dos dedos, do indicador e do polegar. Então não pode bater com as costas da mão, com a frente da mão, tá? Ok. E não tem nenhum tipo de projeção, nem outros tipos de golpe, como cotovelada, joelhada, isso não é válido. Não. Agora, pega o corpo inteiro.
Das Até linhas a cabeça. de cintura para cima. Ah, o pé não pega as canela, perna Não é válido da cintura para baixo. E também salvos da região aqui da nuca, que isso não é válido o golpe nessa região, justamente já para evitar, né, um nocaute, desmaia, não digo um nocaute, mas um possível ferimento grave. É mesmo. Porque é um esporte de contato. Então espera-se que pode vir a acontecer algum tipo de lesão no decorrer do combate. Eu vi aqui que o Alberto, né, Negrão, é faixa preta. Você já não é mais faixa nenhuma. Você é Dan. Não, todos nós somos faixas pretas, o que vai mudando é a graduação. Que é o tal do Dan. Por exemplo, primeiro o Alberto Dan, Primeiro Dan. O Alberto é primeiro Dan. Você é primeiro Dan. Peraí, então vamos falar da faixa que eu já vou pro Dan, que senão... quais são as faixas do Taekwondo? A gente sabe que é faixa preta, que é a última. Como é que começa? É branca? Primeira faixa branca, né? Faixa branca, depois amarela. Amarela, depois faixa ponta verde. Ponta verde. Ponta azul. Azul, ponta vermelha. Vermelha. Ponta marrom. Ponta preta. Vermelha, ponta preta. Vermelha, ponta preta. Cada faixa tem um significado, né? Por exemplo, faixa branca é início e pureza. Início e pureza. Isso, está iniciando, né? Faixa amarela, terra e riqueza, né? Você enriquecer as técnicas. Faixa verde, planta e vida. Faixa azul, céu e liberdade. E vermelha, terra e fogo. Terra e fogo. E preta? Dignidade. Dignidade. Isso. Chegou na faixa preta, não terminou. Não. Aí tem outro Se caminho. quiser continuar, aí vai com você, mestre. Explica isso daí do primeiro Dan. Aí você, normalmente, por exemplo, para você competir internacionalmente, você tem que ser faixa preta, né? E depois, quando você, enfim, vai deixando de competir, alguns ao mesmo tempo, vão mudando de graduação. Quando você chega no quarto Dan, você é considerado mestre. E continua. O Sérgio é? Quarto Dan agora. O Sérgio é quarto Dan. Então o Sérgio para é o quinto mestre. no que vem, tem carência. Quantos Dans tem? Vai até quando? Olha, o grau máximo que a gente tem no mundo é nono Dan. A gente teve 2 décimos Dans, mas eram honorários, enfim. E a partir do 8º Dan, você já não tem mais exame, é por serviço prestado. Aí já nem precisa mais, aí já é licença poética, né? Bom, vamos para um rápido intervalo de novo. O papo tá bom, o tempo tá passando rápido a beça aqui, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. E na volta, quero falar sobre Olimpíadas, claro, né? 2016. Quem são os nossos atletas? Será que o Alberto vai trazer ouro pra gente? Enfim, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Volto já. O SP Esporte de hoje fala sobre Taekwondo. E no intervalo aqui a gente estava conversando que o mestre Negrão, apesar de ser essa simpatia aqui do meu lado, sorrindo e até envergonhado de se ver falando ali na matéria, disse que ele é bravo, né? É bravo. O Alberto é tímido, mas dedurou, tá? Ele é brabo. É um mestre que eu aprendi muito com ele a hierarquia do Taekwondo, né? Ele passou muita coisa boa pra gente e hoje devo muito ao mestre. E assim, você falou mais ainda, você falou que ele foi a influência total no Taekwondo aqui no Brasil. Foi um revolucionou o Taekwondo no Brasil, né? Dedo não, é a mão, o corpo, o pé, tudo, isso, né? Ele que deu a porta para o Brasil crescer no Taekwondo, né? E assim, todos os atletas passaram por ele, né? Então, uma vitória, né? E assim, o Brasil teve a crescer ainda mais, que é um cara que, para nós, é um mestre, né? Um professor que foi para todos os atletas que passou treinando com ele. Então, pra gente foi muito importante. Ele é o cara. Falando em mestre, falando em alunos, falando em atletas de alto rendimento, o que a gente pode esperar nessas Olimpíadas de 2016? No Taekwondo, a gente vai trazer medalha aí? Como é que estamos de atletas? Olha, é muito duro fazer uma previsão. Projeção. Uma projeção, por quê? O trabalho, o Brasil não fez um trabalho específico como a China fez, como a Inglaterra fez. Sei. Trabalho simples, por exemplo, a Inglaterra no ciclismo, ela montou uma pista de ciclismo a cada não sei quantos quilômetros e deu bicicleta para não sei quantos praticantes. É mesmo. A China, no caso do Taekwondo, para a Olimpíada de Pequim, que eu acompanhei de perto, fui para lá, eles pegaram 800 atletas. Bons, ruins, desde que tivesse um biotipo bom ou que fosse bom, e foram treinando esses caras e tirando daí. Nós não tivemos um trabalho assim. Esse é o lado ruim. Por um outro lado, o Taekwondo cresceu muito no Brasil. O número de praticantes aumentou muito. E a gente vê nos campeonatos atletas com grande potencial. Isso é do brasileiro, né? O brasileiro tem esse dom para a luta, para o judô. O Brasil se destaca em quase todo tipo de luta. E no Taekwondo também. Eu vejo atletas com grande potencial.
Como eles vão reagir aos treinamentos até 2016 é uma incógnita, mas tem Natália pessoas muito talentosas. fala Vinha. Natália fala, você conhece ela? Conheço muito. Ela é sua aluna? Foi sua, não. Passou pelas suas mãos? Passou durante a seleção, Sabia. técnico dela. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 foram disputadas 4 categorias, masculino e feminino. A Natália Falavinha, principal nome da modalidade, enfim, feminina no Brasil, treina entre os homens para adquirir mais força para as competições. Oi, perdão, estou olhando até para a câmera errada. Ela treina com homens para adquirir mais força. Pode fazer isso, mestre? Até para se preparar para uma Olimpíada, a gente treinar com um oponente masculino? Pode. O taekwondo ele é democrático nesse sentido. Desde que você treine com pessoas que têm mais ou menos da mesma altura, do mesmo peso. E a Natália é uma atleta muito forte, uma atleta excepcional, fora de série. Está entre as melhores do mundo, né? Quantos atletas a gente deve ter aí indo para as Olimpíadas? Representantes, uns 5, 10, 15? Então, o número vai depender de 2 coisas. Vão para a Olimpíada os atletas brasileiros que tiverem uma pontuação no ranking mundial, que conseguirem resultados. Que vem fazendo qualifying, né? Que a gente vem. Eles vêm se qualificando ao longo anos anteriores para poder ir para a Olimpíada. Ou os que se classificarem na seletiva. Tem uma seletiva olímpica que garante a um país que não tem atletas classificados no campeonatos, classificar um atleta através... O Brasil... O que você acha aí? Vamos quantos? Eu acho que pelo menos 4. No mínimo, menos 4. É o que... Na verdade, não é que eu acho, é que o Brasil, como país sede, ele tem direito a pelo menos 4 vagas. Entendi. E aí, desses a gente consegue trazer medalha? Eu acho que sim. Consegue trazer medalha. Qual é o país que se destaca aí em taekwondo? É a Coreia? Tem a Coreia, né? Irã, né? Irã? Aliás, o Irã tá bravo, hein? O Irã tá vindo com tudo. É vôlei, é natação, agora taekwondo. É muito forte, como o Alberto falou, o Irã é muito forte. Acho que o México é muito forte. México? Sim, o México também é muito forte. Tem vários países, acho que a China... Acho que depende muito do investimento, né, que o país aplica nisso. Como o mestre falou, nós temos muitos bons atletas, mas talvez não tenha sido feito um trabalho tão contundente para isso, pelo menos até agora, como os outros países. Como os outros países. Sim. E em 4 anos daria para fazer isso? Você acha que dá daria. Eu acho que qualquer tempo que você tenha, quanto mais tempo, melhor. Mas se você tem uma programação, se você tem um projeto... Olha, vamos pegar o dinheiro que a gente tem aqui e investir nesses 40 atletas ou nesses 400 atletas. Depende do recurso que você tem e da maneira mais inteligente com que você consegue investir esse recurso. Mas dá para viver de taekwondo no país. Eu estava conversando com vocês aqui no intervalo, perguntando até se eles faziam outras coisas, enfim, outras profissões, né? Porque geralmente o quadro do atleta, do esportista aqui no Brasil eu corro, eu nado, eu faço, enfim, o esporte ao qual eu amo, mas eu tenho que trabalhar no banco, eu tenho que, enfim, trabalhar numa empresa, não dá para se dedicar totalmente. No taekwondo a gente consegue ter essa diferença para melhor, né? Hoje um atleta ele conta com bolsas do governo estadual, pelo menos em São Paulo, Minas Gerais. Olha existe só. O Bolsa Talento que ajuda, que já dá uma estrutura. O Bolsa Talento dá o quê? Transporte? Uma ajuda de custo para o atleta. Tá. Ele tem que ter uma determinada pontuação dentro do estado, ser campeão paulista ou tá ali entre os melhores do estado, ele ganha essa Bolsa Talento. Você tem várias bolsas a nível nacional, né? Tudo incentivando. E hoje tem o Bolsa Pódium. Tem atletas que ganham 20 mil, 15 mil por mês. É mesmo. De uma ajuda de conseguem... custo. E você ganha também, por exemplo, participando dos jogos regionais do interior aqui de São Paulo, dos jogos abertos, muitas cidades te dão uma ajuda de custo. Né? Tudo tem isso. E o Alberto já lutou por várias cidades. Você ganha. Quando você passa a ser professor, hoje você pode viver do taekwondo. Se você tem aí 100 alunos, ou se você dá aula em várias academias, você consegue. Outra coisa bacana é que a maioria das universidades, das faculdades hoje dão bolsas. Não sei se posso falar nome aqui, claro mas, que pode. Por exemplo, a Unip, a Uniban, entre outras, né, poderia estar vários, dão bolsa de até 100% se você é um atleta de taekwondo.
de alto rendimento, de um bom nível, você ganha uma bolsa muito bacana. Como os Estados Unidos fazem, né? Isso. Assim, se você é um bom atleta e vai levar o nosso nome para as alturas, literalmente, aqui é de graça para você. A gente dá toda a infraestrutura que uma faculdade, uma universidade tem. Você queria falar alguma coisa? Então, como você está falando, é sobre as faculdades, tá incentivando até, dando bolsa, né? Eu formei na Uni Santana, na faculdade, e hoje estou treinando também da faculdade também. Você é formado em quê? Educação física? Educação física. Educação física. Aí, hoje também me formei lá e sou treinador também da faculdade. Então, pra gente é um grande avanço, né, no esporte nacional, né, na verdade. Pena que isso deve ser colocado só para algumas cidades, estados aqui, não deve ser da federação toda ter esse incentivo das universidades, mas já é um começo. Não, mas já é um começo, mas na Bahia, por exemplo... Eu não sei dizer na Bahia, mas em vários estados da federação... Tem essa iniciativa. Em vários estados do Brasil, eu não conheço todos para falar, mas é bacana. Eu tenho atletas que fazem odontologia, que é um curso caro, medicina, muito caro, e tem bolsa integral. Né, na Uni Santana, na Unip, em várias Olha só, porque outras faculdades. Eu acho que são áreas de atuação, na verdade, né? Como eles falaram. Isso para atleta é muito importante essa iniciativa de ter o curso da faculdade, de conseguir uma bolsa. Formação mesmo, como o mestre Negrão tinha dito. Algumas cidades, dependendo dos jogos regionais, pagam cachês, não só por aquele dia, mas anual. Olha, você vai receber X por mês, por 6 meses para se preparar para ser o nosso atleta, como professor de academias, de escolas, como mestre dando palestras, né, com casos o mestre Negrão faz, como árbitro fazendo outros eventos. E fazendo como um trabalho social também, né, que vocês estavam falando aí com as crianças carentes, enfim, não é só em academias, em clubes ou ganhando, tem a parte da doação também de vocês, né, de agregar aí as crianças para a sociedade através do esporte, né? O taekwondo abre vários campos, né, pode ser atleta, professor, tem várias formas. Então, assim, hoje está muito mais fácil, né, comparado a antes, que o pessoal tinha que trabalhar, poder treinar. Você já tem filhos, Alberto? Não? Ainda não. Ainda não? Se tiver, vamos pro taekwondo. Torcendo, né? Você também, né? Ainda não tenho, né? E espero que sim, mas como, né, foi dito na entrevista do Rafael, tinha falado, eu não quero forçar nada, mas eu acho que já vem, né? Não quero forçar nada, mas vai fazer taekwondo, filho. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Você tem um e-mail de contato, né, Negrão? Para deixar, caso alguém aí se interesse aí pelas palavras que você disse, pelo que viu ali da luta. Fala aí pra gente. É mestrenegrão@ig.com.br. E o que você tem para dizer aí pra galera aí que não começou no taekwondo ou que tá pensando em desistir do taekwondo? Olha, não desistam, Ninguém porque desiste, né, mais do que o sucesso na carreira específica de atleta, o que o taekwondo pode te ajudar e que é fundamental, não só o taekwondo, mas eu posso te garantir que o taekwondo pode te ajudar nisso, é na formação humana. É crescer, entendeu? É você se tornar uma pessoa com uma autoestima mais elevada, com mais segurança, você aceitar melhor os teus limites, as tuas fragilidades, descobrir em você qualidades que você não conhecia. Nós temos aqui um exemplo de uma pessoa magnífica, que é o Alberto, que eu vi crescer. Eu acho que mais do que o sucesso do atleta, o que me dá muito orgulho foi ver o desenvolvimento dos meus alunos como seres humanos, como as pessoas que participam da sociedade e são proativas e são bons cidadãos. Isso é o melhor. Isso não tem preço, né? Muitíssimo obrigada a cada um de vocês. As portas daqui do nosso programa estão completamente abertas. E se tiver mais novidades aí, até as Olimpíadas, e deve ter, vamos falar de novo, vamos levar nossa equipe para fazer matéria, vamos mostrar que esse esporte é um esporte social, é um esporte cultural e é um esporte que só pode fazer bem a todo mundo. Muito obrigada a todos vocês. Antes de encerrar, eu gostaria de falar sobre uma pessoa especificamente. Morreu um pedaço do jornalismo esportivo. Michel Lohance, criador da revista Placar, faleceu na noite do sábado, dia 25 de outubro, vítima de infecção generalizada após uma cirurgia no braço. Nascido na França, Michel Lohance tinha 76 anos e era considerado um intelectual da imprensa esportiva. Nos anos 70, foi um dos criadores da revista Placar, como nós dissemos, na época semanal e com grande repercussão no meio do futebol. Com matérias bem trabalhadas, Lohance trabalhou em vários jornais de expressão, como Última Hora, Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo, onde ganhou o prêmio ESSO em 1969, juntamente com outro grande jornalista esportivo e amigo nosso, José Maria de Aquino.
Na Rede Globo de televisão, durante muito tempo, Michel Lohance foi o responsável pelo Esporte Espetacular. Trabalhou em outras emissoras como Record, Bandeirantes, Manchete e estava atualmente na TV Cultura. Grande poeta era ele, de grande sabedoria humana e profissional. Todo jornalista esportivo, como eu, nascido e criado nas últimas décadas, aprendeu alguma coisa com o seu Michel. Vá em paz, professor. O SP Esporte fica por aqui. Até semana que vem.